Nível 92, abrigo antinuclear. Dificuldade de sobrevivência. Classe 5. Conflito ativo. Riscos ambientais. Contagem elevada de entidades. Descrição. O nível 92 é um extenso complexo de túneis sinuosos que conectam o que parecem ser bunkers subterrâneos de várias décadas. Essas salas lembram bunkers nucleares da década de 1980, bem como abrigos antibombas da época da Segunda Guerra Mundial. O nível 92 é vasto, embora seu tamanho exato seja desconhecido devido aos perigos de expedições de longa duração. Inúmeros caminhos seguros, que se estendem por dezenas de quilômetros, foram estabelecidos ao longo de muitos anos. Os túneis encontrados no nível 92 variam em tamanho. Alguns são largos o suficiente para a passagem de veículos, enquanto outros são tão estreitos que andarilhos de tamanho e constituição física médios não conseguem passar com segurança. Da mesma forma, o comprimento desses túneis pode variar de curtos corredores a dezenas de quilômetros, tornando alguns mais conhecidos e utilizados do que outros. Seções do nível geralmente são separadas por portas imponentes e pesadas, que podem ser difíceis de abrir. Algumas delas possuem scanners ou fechaduras acessíveis por meio de chaves sem identificação e cartões brancos em branco encontrados espalhados pelo chão. Os bunkers parecem ser construídos com materiais semelhantes, concreto escuro e aço. Revestindo as paredes e os tetos, há tubos finos que contêm água turva que precisa ser esterilizada antes do uso. O bunker possui salas acessíveis por portas de metal menor. Essas pequenas salas podem abrigar dispositivos como pilhas de rádios ou outros equipamentos de comunicação. Algumas dessas máquinas não têm propósito discernível e são extremamente complexas, enquanto outras foram identificadas como computadores enormes e obsoletos de meados do século XX. A desmontagem e a análise revelaram a existência de diversos componentes anômalos e uma organização não euclidiana das peças. Exemplos incluem fios infinitamente longos, compartimentos de armazenamento com maior volume interno e seções do computador construídas com procedimentos ou mecanismos completamente estranhos. Utilizar esses computadores para qualquer tarefa historicamente atribuída a computadores no respectivo século geralmente resulta em falha ou resposta totalmente incorreta, indicando que eles foram projetados para cálculos ainda não compreendidos pela matemática moderna. Os computadores são incrivelmente grandes e pesados. Em alguns casos, ocuparam centenas de metros quadrados, em enormes salas semelhantes a armazéns. Sempre foram gravados no bunker, mesmo antes da chegada dos computadores às salas da frente. Nessa época, corria o boato de que eles tinham o poder de forçar a sobreposição de objetos ou gerar geometria não euclidiana nas salas dos fundos. Junto com os computadores, móveis básicos como cadeiras e mesas costumam estar espalhados por essas salas, e algumas delas têm camas pequenas e sem graça. Zonas de radiação. Existem regiões circulares no nível 92 com níveis de radiação perigosos, que aumentam à medida que se aproxima do centro. Sabe-se que as zonas de radiação são colossais, com regiões centrais desmoronadas que se estendem por centenas de quilômetros. As áreas afetadas mais amplas são muitas vezes maiores, e os sobreviventes geralmente levam semanas antes que mudanças perceptíveis comecem a se manifestar. Os viajantes são aconselhados a manter distância dessas áreas, pois experimentos concluíram que os níveis de radiação excedem constantemente a dose usual por hora para viajantes em grande escala. A exposição prolongada pode causar a síndrome aguda da radiação, cujos sintomas incluem náuseas, vômitos, diarreia e febre. Em casos extremos, foram registrados casos de câncer induzido por radiação ou falência de órgãos. Além disso,
O estado do bunker parece se deteriorar à medida que se aproxima do centro dessas zonas de radiação. Tubulações abertas, concreto rachado, iluminação desativada e corredores desabados foram relatados no interior. As regiões centrais das zonas de radiação estão completamente cobertas por entulho, tornando-as inacessíveis. Devido às preocupações associadas à radiação, as expedições não se aventuraram mais profundamente nessas zonas. Aqueles que entram nas zonas de radiação rapidamente identificam suas propriedades paranormais. Essas áreas são notoriamente difíceis de escapar, pois a desorientação pode se instalar mesmo nos arredores. Os sobreviventes podem descer por um túnel que acreditam levar para fora da zona, apenas para se encontrarem ainda mais fundo. Falsas memórias surgem, criando a visão de estarem caminhando por uma seção completamente diferente do bunker. É quase como se o bunker estivesse tentando matar intencionalmente os que se aventuram por lá. Essas anomalias não se limitam à mente. Evidências em vídeo confirmaram que paredes podem se mover e corredores podem se fechar nas zonas de radiação quando não estão sendo observados diretamente, geralmente poupando apenas o caminho que leva mais longe em direção ao epicentro. Acredita-se que o nível de destruição presente nessas áreas foi causado por detonações de bombas nucleares, táticas, projetadas para serem menos potentes que armas nucleares convencionais. Os núcleos colapsados das zonas de radiação e os dados de pesquisa sobre os níveis de radiação corroboram essa teoria. Pesquisadores dataram esses eventos como tendo ocorrido pelo menos 15 anos antes da fundação do MAG. As duas facções envolvidas foram provavelmente os líderes e a Unstable, já que ambos os grupos estavam engajados em um amplo conflito interníveis com múltiplas frentes durante as datas estimadas das detonações. A Unstable era conhecida por sua forte motivação para destruir os líderes, o que pode tê-los impulsionado a iniciar a exploração do bunker, enfrentando forte oposição. Isso levou à crença de que ainda existem armas nucleares intactas no nível 92. O bunker abriga um grande número de entidades, principalmente aglomerados, cães e sorridentes. Uma parcela significativa delas foi afetada pela radiação, causando câncer e mutações que se manifestam em suas características físicas e comportamento. Os cães do nível 92 tendem a ter cérebros menores e deformidades físicas óbvias, o que os torna mais fracos e passivos. Os aglomerados podem ter um número incomum de dedos nas mãos ou nos pés e apresentar tumores visíveis. Os sorridentes, curiosamente, não foram afetados pela radiação, e os exploradores não identificaram nenhuma diferença em sua aparência e comportamento. Suprimentos. Encontradas raramente pelos corredores, encontram-se caixas de armas de fogo, explosivos, munição e outros equipamentos de diferentes modelos e épocas. Os objetos mais antigos datam da Primeira Guerra Mundial, e armamentos experimentais, incluindo alguns não relatados nos dias atuais, também foram descobertos. A maioria dessas armas de fogo está faltando um componente crítico ou, inexplicavelmente, não funciona mesmo após todas as verificações serem feitas. As que funcionam frequentemente se desmontam aleatoriamente ou travam com frequência, exigindo manutenção regular. A munição contém níveis variáveis de sal de fogo, que pode causar explosões perigosas ao ser disparada. O MEG não recomenda que os sobreviventes usem essas armas, pois são muito instáveis para uso a longo prazo. Apesar disso, alguns andarilhos e grupos ainda optam por procurar armas utilizáveis. Esses equipamentos existem em adição a dispositivos complexos como óculos de visão noturna e rádios, além de equipamentos como capacetes e coletes à prova de balas. Esses itens são cobiçados, pois os primeiros podem ser úteis para explorar áreas pouco povoadas e níveis com fontes de luz limitadas.
Coletes à prova de balas e capacetes podem proteger os aventureiros de destroços em regiões estruturalmente instáveis e em territórios com entidades hostis. Esses valiosos equipamentos são mais valorizados do que as armas de fogo, geralmente coletadas por grandes organizações com grande poderio militar e a logística necessária para chegar ao bunker. Com o tempo, a natureza armada dos postos avançados criou a imagem do nível como um local onde agentes de lados opostos se enfrentam frequentemente. No entanto, a noção de que o bunker é um campo de batalha constante é falsa. O grande tamanho do bunker, combinado com a raridade desses itens, faz com que a chamada guerra seja extremamente lenta, e os tiroteios reais geralmente ocorrem com meses de intervalo. Exploradores anteriores estimaram erroneamente que grupos inteiros poderiam ter acesso a armas de fogo através do bunker, mas isso provou ser irrealista. Devido ao grande número de entidades hostis e à infrequência desses suprimentos, as exportações enviadas do bunker são menores do que o previsto inicialmente. Postos avançados e comunidades. Diversos grupos poderosos possuem bases no bunker, pois muitos deles têm a mão de obra e o equipamento necessários para sobreviver em um ambiente perigoso. Os seguidores de Jerry, os Olhos de Argos e o Punho de Ferro enviam equipes de suprimentos para o bunker, embora não se saiba se algum deles mantém uma presença permanente ali. Esses três grupos se opõem devido a crenças ideológicas conflitantes, e uma parcela significativa dos conflitos é instigada por membros de facções opostas que se encontram por acaso. Apesar da riqueza em recursos, o principal atrativo para explorar o bunker é a possibilidade de encontrar armas nucleares. Como mencionado anteriormente, a presença de corredores desmoronados e a radiação residual criaram a teoria da detonação. Os grupos ativos no bunker buscam constantemente por armas nucleares, que poderiam lhes dar o poder de dizimar grandes colônias e negociar exigências extremas. Analistas da MEG teorizaram que os Olhos de Argos são os principais instigadores do conflito e estão ativamente buscando membros desses grupos para prendê-los em nome da justiça, os quais quase sempre resistem. Os Olhos de Argos foram motivados a patrulhar o bunker e a responder às múltiplas organizações que consideravam criminosas. Embora essa possa ser sua missão, suas operações não oficiais incluem confiscar quaisquer itens encontrados durante suas patrulhas. Os seguidores de Jerry e o Punho de Ferro provavelmente percorreram o bunker para aumentar sua influência e força, limpando quilômetros de território para coletar recursos. Os seguidores de Jerry entraram com ferramentas industriais e espingardas de fabricação precária do nível 2, mas anos de coleta transformaram seus esquadrões em um inimigo formidável. Ao contrário dos seguidores, o Punho de Ferro era conhecido por possuir armamento perigoso de suas batalhas com divindades e sempre representou um desafio para os Olhos de Argos no bunker. O primeiro conflito oficialmente registrado ocorreu em 22 de janeiro de 2016, quando exploradores da MEG encontraram 7 corpos com ferimentos de faca e alguns buracos de bala. 4 deles vestiam casacos e jaquetas com um remendo improvisado da marca Jerry, e os outros 3 usavam uniformes dos Olhos de Argos. Ao longo dos anos, muitos outros corpos foram encontrados, incluindo soldados da organização Punho de Ferro, que eram alvos dos Argos. Os 3 tendem a evitar a MEG, embora os Olhos de Argos ataquem frequentemente o acampamento da USC. Um confronto foi gravado em vídeo perigosamente perto do posto avançado da MEG, o que levou os exploradores ali estacionados a reforçar a segurança e a instalar obstáculos. O tiroteio em particular ocorreu a 30 km ao sul do posto avançado, em 7 de janeiro de 2018. Os membros da MEG estacionados no bunker e os trabalhadores da BNTG frequentemente se referem a esse evento como a Batalha do Corredor Inferior, devido às 12 mortes que causou.
O confronto começou quando 13 militantes associados à organização Punho de Ferro abriram fogo contra 9 batedores dos seguidores de Jerry, 7 dos quais conseguiram encontrar rapidamente um obstáculo para usar como cobertura. Em 1 minuto, os seguidores eliminaram 4 militantes, enquanto perderam 3 dos seus. Quando os insurgentes do Punho de Ferro se aproximaram de sua seção, um seguidor não identificado lançou um explosivo contra eles, deixando-o gravemente ferido e os demais mortos. Abaixo estão exemplos de grupos com bases permanentes confirmadas no bunker. Posto avançado MEG, Guerreiros Nucleares. O objetivo do posto avançado, Guerreiros Nucleares, é sinalizar zonas de radiação e fornecer refúgio para viajantes na área, além de coletar itens para outros postos avançados da MEG em zonas perigosas. A base é composta por cerca de 20 pessoas. Posto avançado da UEC, Pistoleiros. A UEC mantém uma presença significativa no bunker, com uma base de cerca de 30 sobreviventes. O posto avançado, Pistoleiros, parece fornecer algumas armas para outros membros da UEC, servindo como um de seus principais assentamentos. O posto avançado envia frequentemente esquadrões de soldados para o nível, que ocasionalmente encontram membros da MEG demarcando zonas de radiação. Recomenda-se evitar o acampamento deles e qualquer um de seus membros. Campo de Extração de Recursos BNTG 92. O acampamento de extração de recursos 92 é um posto avançado de trabalhadores e comerciantes com uma linha de suprimentos garantida pela BNTG. Eles estocam equipamentos e os trocam com outros membros e grupos da BNTG por itens valiosos, como silêncio líquido e rações reais. Entradas e saídas. Entradas aos sapões no nível 9 e o nível 11 levam aqui. Algumas portas no nível 17 e nível 34 levam ao bunker. Saídas. Você pode sair pelo mesmo caminho por onde entrou, assim como longos corredores que o transportam sem interrupções para o nível 2 ou nível 3. Aberturas ao longo das paredes dos túneis conectam-se a uma caixa de concreto no nível 170. Essas aberturas são fáceis de identificar, pois a luz do céu do nível brilha através delas e ilumina a área ao redor.